O que você tem dado ouvido? A quem que você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido ao medo? Você tem dado ouvido à derrota? Você tem dado ouvido àquelas pessoas que só querem o seu mal? A quem você tem dado ouvido? Porque muitas das vezes nós podemos ouvir aquelas pessoas que nos querem mal. Nós podemos ouvir uma palavra de derrota, uma palavra de medo, uma palavra de desânimo. Nós vamos ouvir porque temos ouvido. Eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo. Mas, talvez, irmãos, outra coisa que veio aqui agora no meu coração. Às vezes um pregador que está aqui, e eu quero falar isso para a igreja, porque, irmãos, o pregador que está aqui, ele é homem. A mulher que estiver aqui, ela é mulher, ela é limitado, é ser humano. Ela pode errar, ela pode tropeçar em alguma palavra. Isso acontece, não somente com pregadores que vocês conhecem de igrejas pequenas, mas pregadores de renome. Às vezes uma pessoa fala uma palavra, né? Ele sai do espírito. Pode acontecer isso, ele falar uma palavra que não é para ser falado, ele é limitado. Então, você vai ouvir aquela palavra, mas você não vai pegar aquela palavra para você. Eu fui na igreja, ouvi uma palavra, a pessoa falou uma palavra para mim, né? Hoje em dia está muito difícil. Eu estava conversando ali com o irmão Sérgio. Irmãos, igreja hoje está complicado. Você não pode falar nada com ninguém. Você tem que tomar o maior cuidado para falar alguma coisa com alguém, porque tudo que você falar, você é criticado, você talvez até mesmo processado. Hoje está difícil para você se abrir e falar. Hoje, quando você fala uma verdade, a pessoa fala que você está jogando indireta. Eu quero falar para você que a palavra de Deus não é indireta para ninguém. A palavra de Deus, ela é direta, ela é reta. A palavra de Deus, ela é reta, irmão. A palavra de Deus, ela é reta. Eu posso, como homem, e como querer manipular a palavra, pegar um texto da Bíblia e querer julgar alguma indireta. Mas aí eu vou se ver com Deus. Eu vou prestar contas a Deus. Porque a minha obrigação como pregador da palavra, como mensageiro da palavra, é de pregar a Bíblia, é de citar a Bíblia, é de falar do amor de Deus, de arrependimento, é de falar daquilo que é pecado, né? É isso que eu tenho que fazer quando eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu não posso querer ofender uma irmã, né? Porque a irmã talvez me olhou com cara feia, ou talvez não me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu vou subir lá no altar e vou pregar uma palavra, vou escolher uma palavra. Se for possível, seguir a paz com todos, né? Eu vou usar uma palavra que vai encaixar com aquilo ali. Eu não posso fazer isso, irmão. E Deus, que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe tudo essas coisas, porque Ele sonda o nosso coração. Então, irmãos, voltando aqui, você que está aí, talvez você tenha ouvido várias coisas, pessoas que têm lançado palavras sobre a sua vida, pessoas que têm ministrado coisas sobre você, talvez lá dentro da sua casa, dentro da sua família, lá no seu trabalho. E eu te pergunto, a quem você tem dado ouvido? Não é o que você tem ouvido, não, porque você vai ouvir, você escuta, graças a Deus, né? Se você não escutasse, alguma pessoa ia falar com você através de sinais. Mas já que você ouve, a quem que você tem dado ouvido? Deus criou o jardim do Éden, pegou Adão, pegou Eva, colocaram eles nas maravilhas, na beleza, no lugar maravilhoso. Deus conversou com eles, falou com eles, ministrou a palavra para eles, falou com eles: olha, de todas as árvores você pode comer, pode desfrutar, de todas. E não só tinha uma para que ele não pudesse comer e nem tocar, só tinha uma, só uma. Quer dizer, a probabilidade que ele tinha de cometer o erro era pequeno. Porque se Deus tivesse feito ao contrário,
vou colocar uma que você pode comer e as demais você não pode nem comer nem tocar. Deus não falou isso. Você pode ler o texto, né? A partir do capítulo 2, você vai ler o texto. A probabilidade da pessoa errar ali era mínima. Mas aí eles não deram ouvido para o que Deus tinha falado com eles. Eles preferiram dar ouvido à serpente, né? A serpente, a primeira coisa que eu vejo na Bíblia, eu nunca vi animal falando, né? A não ser aqui, ou então quando a mula falou com Balaão, né? Mas eles preferiram dar ouvido ao animal falando do que o próprio Deus falando com eles. E nesta noite Deus te pergunta a quem você tem dado ouvido. Talvez você que está se sentindo derrotado, você está se sentindo que tudo acabou na sua vida, que não tem mais jeito, você está querendo jogar a toalha, você está querendo desanimar, porque pessoas têm falado, e eu quero falar para você, e vai continuar falando. E vai continuar falando, não vai parar não, irmão. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós não vamos agradar nem a A nem a B. Alguém vai falar de você. Você pode fazer tudo correto, irmão. Irmão, falaram de Jesus. Ou você está se sentindo melhor do que ele? Será que tem alguém que se sente melhor que Jesus aqui? Tem alguém melhor que Jesus aqui? Se falaram de Jesus, irmão, você pode fazer tudo correto, lá no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família, aquela pessoa que mais te ama, que é mais querida, um dia, em algum momento, em alguma hora, ele vai achar algum defeito e vai falar com você. E às vezes, você se desanima. E às vezes, você quer jogar a toalha, você quer chutar o balde. Não, aquela pessoa falou, eu não vou conseguir. Eu quero falar para vocês de algumas pessoas que não eram cristãos no mundo secular, que quando eram crianças falaram dele. Vou te apresentar Albert Einstein. Segundo a inteligência, era o quinto homem mais inteligente. O quinto homem na época dele, o quinto homem mais inteligente, Albert Einstein. Um camarada que entendia de física. Quando ele era criança, na sala de aula, o professor falou com ele que ele era burro. Mas ele não pegou aquela palavra para ele. E ele não era crente, não era cristão. E você que tem Deus, e você que é crente, qualquer palavra te desmotiva. Qualquer palavra te joga para baixo. Qualquer palavra. Tem um outro cantor, aí me falhou a memória aqui agora, que falou que ele não tinha nenhum sucesso para poder ser músico. E ele foi um grande músico. Falaram com ele, você não tem sucesso, você para cantar? Nossa, você canta muito desafinado, você canta mal pra chuchu. Falaram com Albert Einstein, olha quem foi esse camarada. Olha a inteligência, olha o que ele descobriu. Olha a potência que esse camarada fez, olha a revolução na ciência. Ele não pegou aquela palavra que foi liberada para ele. Talvez você está pegando palavras que não são para você e não são, porque o que Deus tem para você são coisas grandes, são coisas poderosas, são coisas magníficas. É isso que Deus tem para você. Você já percebeu, irmão, que nós conseguimos atrair? Um dia eu estava conversando com um amigo meu e ele falando comigo: ô Paulo, presta atenção, se você está chegando no serviço ali para sua casa, se tem uma pessoa que está fazendo uma doação, por exemplo, a pessoa está pegando uma cesta básica e está doando para alguma família, aí você está chegando, você passa e olha, aí você lá na frente, você passa perto de um boteco, de um bar, e lá você está vendo rabo de arraia, entendeu? Tapa na cara, facada. Você para e quando você chega lá na sua casa, você não comenta aquela ação que aquela pessoa estava fazendo, mas você comenta com seus filhos, com a sua esposa, a briga que teve no boteco, porque nós somos atraídos para isso, é a nossa natureza. A quem nós estamos dando ouvido, irmãos? A quem nós estamos dando ouvido? Aquele que está falando que eu não vou conseguir?
Eu não consegui até agora, mas você espera daqui um pouquinho. O Deus que é fiel, o Deus que é fiel e verdadeiro, Ele não nega a sua palavra, vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida. Ele vai cumprir na minha vida. Você tem que acreditar. A quem que você tem dado ouvido, irmãos? Quantas pessoas que têm dado ouvido a tantas coisas que hoje já não estão mais no nosso meio, já se afastaram, estão no mundo. E aquela pessoa que falou, aquela pessoa que liberou aquela palavra, ele falou, tá vendo? Eu não falei que era assim? Eu não falei que seria dessa forma? Eu não te falei que aquela pessoa era fogo de palha? Eu não falei para você que aquilo ia acontecer com aquela pessoa? Acabou acontecendo, porque você deu a liberalidade para que aquela palavra daquela pessoa se cumprisse na sua vida. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, irmão, não dá ouvido àquilo que te derrota, àquilo que te joga para baixo, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Se Adão e Eva não tivessem dado ouvido aquilo que a serpente havia falado para eles, hoje a humanidade, né, talvez nós não estaríamos aqui hoje, mas hoje a humanidade não sofreria tanto, porque, irmãos, o que eles deram ouvido trouxe uma consequência não somente a eles, mas também a toda a humanidade, a sua descendência. Talvez aquilo que você está dando ouvido, que não é para a bênção para a sua vida, presta atenção nisso, aquilo que você está dando ouvido, que não é bênção, que não é para edificação para a tua vida, não vai trazer mal somente para você, mas vai trazer mal até para a sua descendência, porque foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Eles não foram só eles que morreram. Quando Deus falou que eles iam morrer, talvez eles pensariam, e eles nem saberiam o que era isso. Talvez eles pensariam que imediatamente eles iriam morrer. Ali eles já estavam mortos espiritualmente. Talvez aquilo que você tem dado ouvido, se você aceitar, se você permitir aquilo na sua vida, aquilo não vai fazer mal somente para você, mas vai fazer mal para os seus descendentes, para a sua família. Sabe por quê que vai fazer mal para a sua família? Todos aqui têm uma família. Eu acredito, eu creio que sim. Todos aqui têm um lar, têm uma casa. Todos aqui têm alguém que gosta de você, né? É impossível ter uma pessoa aqui que ninguém gosta de você. Pelo menos você gosta de você, né? Todos aqui têm alguém que gosta de você, né? Que te ama, que gosta de você. Você acredita que aquela pessoa que gosta de você vai querer te ver sofrendo? Vai querer te ver você depressivo? E você que está dando ouvido a essas palavras, que está te entristecendo, que está te jogando para baixo, e que pode levar você à depressão, que pode levar você à depressão, pode levar você a uma pessoa, aquela pessoa que só fica nos cantos, não tem convívio social, porque ela se acha a pior pessoa do mundo. Tudo só acontece comigo. Eu já conheci pessoas assim, e é difícil arrancar, irmãos. Isso tem que ser através de oração, através de ministração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmão, ela é tão poderosa. A palavra de Deus aqui, irmãos, quando Deus falou com Adão e com Eva, ela não foi menos poderosa do que a palavra do diabo. Ela não foi menos poderosa, ela é poderosa. A questão é a quem eu estou dando ouvido. Aquilo que vai gerar na minha vida é o poder da palavra. É aquilo que vai gerar na minha vida. Porque você pode me perguntar, vai, irmão Paulo, então a palavra do diabo que entrou na serpente foi mais poderosa do que a palavra de Deus? Não. Porque Deus te deu algo, irmão, tão importante, tão maravilhoso, que significa livre-arbítrio.
deu o homem, Deus deu a Adão e a Eva livre arbítrio. Olha, você pode comer de qualquer árvore, mas essa aqui não é para comer. Mas o problema, sabe por que muitas pessoas, as coisas que acontecem na vida delas, as coisas que são erradas e que ela não consegue conquistar a vitória, porque ela não obedece a palavra de Deus. Deus fala com ela aqui, olha, vira à direita, ela vira à esquerda. Fala com ela aqui, ó, segue em frente. Ela procura algum lugar para ela poder virar. Ela não obedece. Irmãos, aprende uma coisa: no mundo espiritual, como no mundo secular, no mundo material, tem que haver obediência. Obediência. Deus, o nosso Deus, não é mágico. Ele não faz mágica, porque a mágica é enganadora. A mágica, não existe mágica. Quando você leva uma criança num circo e aqueles palhaços brincando, fazendo mágica, aquilo ali não existe. É engano. E Deus não faz mágica. O que Deus faz é milagre. É totalmente diferente. O camarada está enfermo, o camarada está sem olho, o camarada está no tráfico, o camarada está no mundo. Deus transforma a vida dele. Deus faz um milagre na vida dela. É isso que Deus faz. Agora o diabo não. O inimigo não, irmãos. O inimigo não. O inimigo te engana. O inimigo ele quer fazer mágica. Ele quer trapacear você. Porque o inimigo ele não consegue fazer o bem. Eu já falei isso aqui milhares e milhares de vezes e não canso de falar a mesma coisa como o apóstolo Paulo fala. É pedagógico e é bom para que você memorize e grava. O inimigo não vai te fazer o bem. Ele vai te enganar, mas te fazer bem nunca. Te fazer bem nunca. Não, isso aqui não tem problema, né? Igual eles estão querendo aí fazer a liberação das drogas. O que tem? Está tudo normal. Está tudo normal. Será que esse camarada que quer liberar as drogas, que quer assinar lá para a liberação das drogas, será que ele já foi ali na praça da estação? Será que na família dele ele tem alguém que é dependente químico? Será que ele tem alguém assim dessa forma? Será que ele tem alguém que você não pode deixar um celular de bobeira, que aquela pessoa subtrai? Será que ele tem alguém dessa forma? Será que ele já passou por este processo? Ele tem alguém na família assim? Não, porque liberando, aí fica melhor, porque aí a pessoa não vai ter vontade. Se sem liberar já está ruim, liberando vai ficar pior. Que Deus tenha misericórdia das nossas autoridades. Que o Espírito Santo da sabedoria venha sobre eles lá no STF. Porque, irmãos, as leis que estão surgindo a cada dia que passa é para destruir a família e para destruir a moral. Aquilo que era vergonhoso é normal hoje. Não, isso tem nada a ver não. Aquilo não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Tudo é relativo. Nada pode levar para o absoluto. Eu quero falar para você nesta noite que existe uma coisa que é absoluta: a palavra de Deus. Aquilo que era pecado continuará sendo pecado eternamente. O que nós não podemos confundir, irmãos, e o que eu tenho percebido hoje na nossa igreja, eu estava um dia refletindo, nós estamos tendo uma peleja muito grande na nossa igreja, não é aqui não, a nossa igreja pentecostal Deus é Amor. Nós estamos passando por uma transição. O que acontece? Havia o povo da geração mais veterana, da época do missionário Davi Miranda, e hoje nós estamos tendo pessoas que estão vindo para a igreja Deus é Amor. Estamos tendo problema, porque naquela época pregava-se vários costumes, e costume, irmão, já cansei de falar e falo, e quero pedir também para a gente, quando estiver no altar, tomar muito cuidado, irmão, muito cuidado. Eu não estou dizendo para não pregar a Bíblia. A Bíblia sempre tem que ser pregada, mas eu não posso, irmão, pregar uma coisa que não está na Bíblia.
eu falar alguma coisa aqui no altar, que é costume, que é questão de cultura, não vamos entrar nesse meio não, irmãos, não vamos entrar nesse mérito não, porque cria confusão na cabeça de pessoas dentro da igreja, e depois sobra para mim, para mim tentar consertar, entendendo? O buraco, aquilo que atrapalhou. Nós estamos vivendo uma transição, igual as Assembleias de Deus viveu. A Assembleia de Deus também viveu uma transição. Várias igrejas do passado. Eu nasci no Evangelho, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Não estou falando, eu não caí aqui de paraquedas, não. Eu vivi esses tempos na igreja, a Assembleia de Deus, aonde que até o rádio era pecado. Você não podia ouvir rádio, não. Ouvir rádio é pecado, é do diabo. É do diabo. Aí agora, ouve rádio, vê televisão, vê tanta coisa. Vai, era pecado, deixou de ser pecado? A Bíblia, irmão, aquilo que é pecado. O adultério era pecado na época das Assembleias de Deus, quando eles fundaram a Assembleia. Continuou sendo pecado. Mentira! Na época das Assembleias de Deus, quando foi fundada, era pecado? Hoje continua sendo pecado. As calças. Quantas vezes, irmãos, lá na igreja Assembleia de Deus, aonde você via irmãos usando calça lá na igreja? Nem para trabalhar podia. E batia firme que era pecado. E eu tinha um problema, quando eu acompanhava meu pai, às vezes meu pai conhecia algumas pessoas que eram da igreja quadrangular, e eu olhava aquelas irmãs e falei, meu Deus do céu, Jesus, será que esse povo tudo vai para o inferno? E nós só vamos para o céu? Jesus, não estou vendo essas irmãs cantando numa graça, num louvor. Eu sentia a presença de Deus em vez de louvando a Deus. Eu ficava sem entender, irmão, porque confunde a cabeça da gente. Então nós temos que tomar cuidado, temos que pegar leve, não com pecado, irmão, não com pecado. O problema nosso é o seguinte, que nós invertemos o costume com o pecado. O costume, irmão, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é, por exemplo, eu fundo uma igreja, tem coisas que eu não gosto, eu vou colocar ali na igreja, ali vai ser fácil para mim obedecer, porque eu não gosto, aí eu vou querer que todo mundo que está na igreja faça aquilo, eu vou impor aquilo nas pessoas. Agora lá dentro, se a igreja, toda a igreja, não é só Deus amor não, todas as igrejas, todas, pregasse só a Bíblia, as coisas ficariam muito mais fáceis. Não teria esta distinção de igreja, né? Quantas vezes nós já ouvimos aí, irmãos, pessoas falando, não, só aquela igreja ali que vai para o céu, só aquela igreja. Hoje a mentalidade está se abrindo, a mentalidade das pessoas está se abrindo, entendeu? Eu estava numa reunião um certo dia, juntamente com a minha esposa, e aí o irmão virou para mim, estava num certo lugar aí, da igreja Deus Amor, não posso falar porque está sendo transmitido, depois ele me pega. Aí o irmão olhou para mim e falou, irmão, a igreja está fria, não, a igreja Deus Amor acabou. Aí, beleza, terminou, né? Aí eu fui e comentei com a minha esposa, ela estava indo embora, e a minha esposa tem a sabedoria para falar as coisas, tem hora assim, não perde uma, falou, bem, aí tinha que ter falado comigo. Ia falar com ele, não, a igreja somos nós, então quem está frio é você. Por que você não dá glória, não dá aleluia? Acende o fogo aqui nessa igreja, dando glória, sentindo a presença de Deus. Que igreja fria? Porque todo mundo, na época do Davi Miranda, ficava encostado na oração do homem de Deus. E aí chega na igreja, a igreja está fria, a igreja somos nós. Você pode chegar aqui na igreja e começar a adorar, dar glória, dar aleluia, sentir a presença de Deus. É você que tem que buscar, é você que tem que ir ao encontro do Senhor. Não é somente o Senhor vir ao seu encontro. Só que aí, irmãos, Papai do céu levou o nosso missionário, homem de Deus. Quando o homem chegava, como chegou ali no Gameleira, já vi várias vezes, né? Já vi várias vezes, só dele cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, demônios manifestavam. Ah, você não vê isso hoje, por quê? Porque o pregador talvez não ora, não jejuma, não paga o preço, não chega na igreja mais cedo, não faz propósito com Deus. O
homem fazia. Davi Miranda, para orar como ele orava, ô meu irmão, nós que somos obreiros hoje, nós somos unha, dedinho, mindinho. Quem somos nós? 1 hora de oração de joelho, idoso ainda, peso pesado, ajoelhava, daqui a 1 hora o homem levantava, oração, oração. Aí Deus, meu irmão, Deus move os céus. Irmãos, Deus não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é ontem, é hoje e continuará sendo eternamente. Quem mudou? Foi eu que mudei. Eu que mudei. Fiquei um crente mais moderno. Talvez fiquei um crente mais carnal. Que nada pode falar comigo, não me toca. Se me tocar, eu não venho mais na igreja. Não venho mais, porque me contrariou. Fiquei chateado, né? Aí eu fico pensando isso, irmão, quando nós estamos lá no nosso trabalho, quando nós estamos lá, às vezes nem no nosso trabalho, estamos dentro da nossa casa, ou estamos em qualquer outro lugar. As pessoas talvez falam palavras muito mais pesadas e mais fortes conosco, e nós nos calamos, e nós aceitamos, nós nos humilhamos, nós ponderamos, mas quando chega na igreja, aí muda tudo. Então, irmãos, a quem que nós estamos dando ouvido? Para nós abandonarmos o barco, deixarmos Jesus, falar que está pesado, falar que não consigo. A Bíblia fala que o jugo e o fardo de Jesus é suave. Você sabe o que é pesado, irmãos? Sabe o que é pesado? É a lei do homem. Mas mesmo assim nós temos que obedecer a lei do homem. Mesmo assim nós temos que obedecer a lei do homem. É pesado. Porque o homem, ele impõe uma lei daquilo que ele acha. Por exemplo, o que eu coloquei aqui? Falei, olha, irmãos, o culto começa, né, às 19 horas e às 21 horas tem que acabar. Aí uma certa vez meu irmão pregar aqui, não, o culto termina cedo. Eu tenho costume terminar o culto 22 horas. Eu falei, só se for lá na sua igreja. Aqui não. Na nossa igreja você termina até meia-noite. Aqui é 21, 21h15. Por quê, irmão? Por que eu coloquei esse horário? Porque fica propício para mim. Quem tem que trabalhar no outro dia somos nós. Mas para ele, não sei. Pode terminar 23, 22, 24. Vai acordar amanhã às 10, 11 horas. Está tudo bem. Lei do homem. Porque isso tem na Bíblia, não, horário para poder começar culto. Na Bíblia tem ordem e decência. E para mim a decência, outra coisa que nós temos que tomar cuidado, irmão. Quando nós falamos de decência, o que é decente para mim? Presta atenção. O que é decente para mim? E o que é decente para você? O que é decente para você? Talvez o que é decente para mim é indecente para você. Então, irmãos, quando nós chegamos nessa linha tênua de falar, irmão, você não pode usar isso ou usar aquilo. O que é decente para mim? O que é decente para você? Quando você vai olhar isso aqui lá nas cartas, a Bíblia fala que as mulheres usavam joias no cabelo. Naquela época, para muitas pessoas eram indecentes. Indecente, usar joia. Oh meu Deus, põe bastante joia na cabeça da minha esposa, igual que chegar, nós vamos guardar no copo. Depois vender, né? E sair passear. Era indecente. Isso é indecente para vocês? Não é. É questão de cultura. É questão de cultura, irmão. É por isso que às vezes nós temos que deixar um pouco os costumes de lado e pregar a genuína palavra de Deus. Pregar a genuína palavra de Deus. Vamos pregar a palavra. Porque quando nós falamos da palavra é difícil. Vou te citar alguns exemplos. Mentir. Tem crente mentiroso, irmão. E mente a maior cara lavada. Ué. Isso aí não é pecado. Né? Mas quando vai falar de
ele perde. Em dar o cano, em dar cheque sem fundo, ele sabe que o cheque que não tem dinheiro lá no banco, ele compra sabendo que não vai pagar para dar o cano na loja. Isso aí, irmão. Ele sabe que não vai pagar. Aí ele chega lá na Ponto Frio e é outra coisa. O ruim é quando ele pega o cartão do outro. Ei, Jesus! Pega o cartão do outro para comprar e dá o cano, não paga. Fica mal visto e envergonhado. Aí a pessoa fala, olha lá o crente. Olha lá o crente. Ruim de paga. Não paga ninguém. Devedor. Mentiroso. Mas isso aí ninguém fala. Porque isso é difícil, irmão. É isso que é o pecado. Você sabe quem é o pai da mentira? Sabe quem é o pai da mentira, gente? Sabe não? Diabo, ué. E quem mente é o quê? Aí, irmãos, nós só apontamos para o lado dos costumes, dos regulamentos e esquecemos às vezes da genuína palavra. Irmãos, eu não estou dizendo quando nós estamos numa certa igreja, como nós somos parte da igreja de Deus Amor, que nós não temos, não estou falando isso aqui, e não põe palavra na minha boca que eu não estou falando, está gravando. Está gravando isso aqui. Se você levantar falso contra mim, falar, irmão Paulo está falando que a igreja, você pode chegar lá de qualquer jeito. A igreja lá é porta aberta. Pode fazer o que você quiser. Não estou falando isso não, irmão. Não estou falando isso não. Na igreja que você estiver, você tem que respeitar as normas. Porque toda igreja tem uma norma. Tem uma regra, né? Nós temos que obedecer. Você chega lá no seu trabalho, tem uma norma e tem uma regra. Mas eu estou falando que acima da regra e da norma é a palavra de Deus. Esta é acima de qualquer regra e de qualquer norma. Porque esta palavra aqui, irmão, a Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra para você, e aqui encerra a mensagem. A quem você tem dado ouvido, você vai responder para você mesmo. Você vai responder para você mesmo. A quem você tem dado ouvido? Ao medo, à frustração, ao desânimo? A quem você tem dado ouvido? Essas pessoas que torcem contra você, que querem detonar com você, que querem acabar com você? Não, não dê ouvido. Não dê ouvido a isso, porque Deus não quer fazer isso com você. Independente de quem você é. Mas eu não sou crente. Eu estou afastado. Eu estou desviado. Eu conheci o Evangelho, mas no meio do caminho eu não consegui dar continuidade. Eu parei. Eu nunca fui crente, eu sou católico. Você pode ser quem você for. Não, mas eu sou macumbeiro. Eu sou espírita. Eu bato o tambor, A Bíblia fala, o texto alto da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a todos, independente de crença. Uai, irmão Paulo, Deus ama os terroristas de Hamas? Ama. Irmão, o amor de Deus nos constrange. Deus ama eles. Deus ama. E a verdade é essa, irmão. Deus ama. Nós não amamos. Nós ficamos irados e a vontade nossa é que morram. Porque somos humanos e Deus conhece a nossa limitação. Mas Deus ama. Agora, o fato de Deus amar você não significa que Ele concorda com você. Como que você está? Você tem que dar uma ajeitada na sua vida espiritual, na sua vida moral. Você tem que dar uma ajeitada. Você tem que aceitar, voltar para Ele, reconciliar com Ele. Porque eu quero falar para você. Ele mesmo disse na sua palavra, eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Eu sou a vida. E não tem outra. É Ele que é a vida. O diabo é morte. E o caminho do inimigo é morte. Quantos que você conhece que
que estão no mundo perdido, no mundo de perdição, e já se partiram. E eu quero falar para você uma palavra. Um dia eu estava conversando com a minha esposa, ela falando, de uma pessoa que está com depressão, e que eu e minha esposa vamos lá visitar essa pessoa, e essa pessoa querendo suicidar. Essa pessoa, na verdade, irmão, ela não quer morrer, porque o suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor, ele quer acabar com aquilo que está incomodando ele. E a minha esposa falou assim: bem, só que é o seguinte, a morte não é o fim da vida. A morte não é o fim da vida, porque depois da morte tem a eternidade, tanto para aqueles que são salvos, tanto para aqueles que vão ser condenados. Vai prosseguir, vai continuar. Aí que está a situação. Aqueles que são salvos, o próprio Jesus vai falar: vinde bendito do meu Pai, para a casa que está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que não são, Deus vai falar: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então você que está ouvindo essa palavra nesta noite, toma uma posição com Deus. Mas eu não consigo, eu não dou conta, eu fumo, eu bebo, eu faço, eu apronto. Vem como estás, que na hora que você vier, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, e você não vai conseguir ficar como está. Deus muda o homem, Deus muda a mulher. Quantos testemunhos que eu já ouvi, irmãos, e graças a Deus eu sou a prova de um grande testemunho. E Deus muda o homem, porque Deus mudou a minha vida, e Deus já mudou a vida de milhares de pessoas. Deus transforma o homem, Deus tira o homem do calabouço, Deus tira o homem lá do fundo do poço, lá do túnel, aonde todo mundo despreza ele, a sociedade, a autoridade, a família. E Deus estende a mão e fala com ele: vem comigo, vem porque eu tenho coisa boa para te dar, vem que eu tenho coisa boa para fazer na tua vida. E Deus transforma, e Deus faz. Deus faz você sentar com os príncipes. Aleluia. Deus muda a vida do homem, irmão. Talvez você que está me ouvindo aí, você pode estar pensando que para você não tem jeito, e você vai ouvir este vídeo depois: para mim não tem jeito, eu já tentei. Tem esperança, você está vivo. Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Que Deus abençoe, e que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Ouvinte de casa, nós estamos aqui na rua Porto Seguro, número 709. Quero fazer um convite para vocês que estão aqui na igreja, e vocês que estão nos ouvindo aí. Semana que vem, dia 24, dia 25 e dia 26, teremos a festividade da nossa igreja, 35º aniversário da nossa igreja pentecostal Deus e Amor, aqui no bairro Nova Vista. Você é o nosso convidado. Vai estar conosco dia 24, presbítero Rodrigo, vindo ali do bairro Tupi, pregando a palavra de Deus e orando em favor de todos. No sábado, dia 25, estará conosco o pastor Odair Vasconcelos, vindo lá da sucursal Vitória. O nosso responsável regional estará também trazendo uma palavra. Vai estar também conosco o conjunto Yeshua Hamashia, vindo lá do bairro Sion, e outros cantores que vão estar aqui louvando a Deus. No dia 26, no encerramento, o cooperador Narso, trazendo uma palavra revelada do coração de Deus para os nossos corações. Você é o nosso convidado. Amém? Que Deus abençoe. Vamos receber a nossa irmã Raquel para fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Receba a célula de